Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Alexandre Lopes. Nós estamos aqui de volta para mais um das nossas videoaulas, preparatório para o nosso curso de CCNA Router e Switch, né? E preparatório para o segundo exame para quem pretende tirar o CCNA Router e Switch, que é o exame 200-101. Essa é a aula onde nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é o SPF multiárea. Tá? Quais os objetivos dessa aula? Descrever a necessidade de utilizar o SPF multiárea, descrever o próprio SPF multiárea e as suas particularidades, né? Descrever o processo de sumarização de rotas no contexto do SPF multiárea e mostrar como a gente configura o SPF multiárea. Depois nós vamos ter uma aula lab mostrando essa configuração na prática. O SPF multiárea, na verdade, a gente está falando de SPF versão 2 e versão 3. O funcionamento do SPF, do protocolo SPF, do algoritmo do protocolo, isso já foi explicado numa aula de OSPF mesmo, né? Single área. Então a gente não vai bater muito no funcionamento do SPF. Nossa aula aqui, o intuito da nossa aula hoje é tratar do multiárea, ok? Então se você ainda não conhece o SPF single área ou o funcionamento do OSPF, versão 2 e versão 3, procure a nossa videoaula sobre esse assunto. Então vamos lá, vamos começar. Por que usar o SPF multiárea, né? O SPF, no caso do single área ou do área simples, né, com uma área só, ele é indicado para redes de pequeno porte, né, com poucos roteadores e com poucas redes. Então eu tenho um contexto onde eu tenho poucos roteadores, 3, 4 roteadores, cada roteador ligando uma ou duas redes LAN, e aí a gente realmente nessa rede ele é indicado um SPF single área, né? Mas o problema é que à medida que as redes vão crescendo, o SPF ele tem uma característica toda própria dele, que é no momento em que ele começa a rodar o algoritmo, no momento que ele não está convergido, que ele precisa convergir, ele pesa muito a rede com trocas de mensagens, compromete o link com troca de mensagens, né? E compromete os recursos do roteador rodando o algoritmo. Então, são muitos ciclos do processador utilizado para isso e muita memória, enfim, muito recurso de hardware do roteador mesmo, né? E aí, na hora da execução do algoritmo do SPF, né, do Dijkstra, ele termina ficando muito pesado. Uma outra coisa é que numa rede muito grande, a tendência é que a rede se torne mais instável, né? E aí, à medida que você cai um linkzinho dentro de uma rede, gera toda uma inundação de LSA e faz com que toda a rede faça rodar o algoritmo novamente. E isso é muito prejudicial à rede nesse momento, e às vezes por causa de um linkzinho que não vai afetar um outro lado de uma rede, mas que vai comprometer a rede toda por causa de um link que caiu ou de alguma coisa que aconteceu. Né, uma porta que, sem querer, um administrador deu shutdown numa porta que não era para dar, né, e aí isso toma proporções que não tem tamanho numa rede, num SPF single área, numa rede muito grande. E aí o que a gente tem que fazer para poder conter isso, né, para poder diminuir esse impacto? É dividir o SPF em áreas diferentes. Então, transformar o SPF em um SPF multiárea, né? Mas para fazer isso, a gente precisa pensar numa rede com design hierárquico. Tá? Nesse design hierárquico, é necessário que sejam feitos em duas camadas. Né? A primeira camada são as áreas, né? Cada uma das áreas, e a segunda camada uma área de core, uma área de backbone, que é a área zero. Tá? Essa área zero, que eu coloco ela aqui, ó, essa área zero, ela é uma área obrigatória em todo o SPF multiário. A área de backbone é uma área obrigatória. E todas as outras áreas precisam estar ligadas a essa área. Ela é uma área de transição. Vendo?
E o ideal é que essa área não ligue cliente final. O cliente final seja ligado aqui, ó, por essas áreas aqui, tá vendo? Então a gente liga aqui clientes finais nesses outros roteadores das áreas, aqui no caso desse exemplo aqui, a área 51 e a área 1, né? Mas na nossa área 0, o ideal é que não seja linkado o cliente, que ele realmente seja aqui uma área de backbone, uma área de core, e não uma área onde a gente vai chegar ao cliente final, tá? O usuário final da nossa rede, certo? Então, para a gente poder entender um pouquinho como funciona, dentro de um SPF multiárea, a gente tem tipos de roteadores diferentes. Então, tipos de roteadores diferentes. Quais são esses tipos de roteadores? Primeiro, os roteadores internos, ou internal routers, que são os roteadores, aqui, observa que eles estão marcados aqui, ó, são os que estão marcados assim, ó, tá vendo? São os roteadores que fazem parte internamente de uma área, ou seja, eles só funcionam dentro daquela área ao qual eles estão selecionados. Então aqui, ó, esse roteador só funciona na área 51, tá? Então esse é um roteador interno, ele é um roteador interno de área, tá? Roteador de backbone são roteadores que pertencem à área de backbone. E aí, independente se eles pertencem só à área de backbone ou à área de backbone e outras áreas, mas eles são roteadores de backbone, pertencem à área de backbone. Depois a gente tem os roteadores de borda de área, ou Area Border Routers, que são os ABRs. A gente vai ver muito falar em ABR, tá? Quando a gente fala nesse contexto de multiárea. Tá? Esses ABRs são roteadores que ligam as bordas, ou seja, estão sempre ligados a uma área e a área 0. Tá? Aqui a gente vê aqui, ó, tá vendo? Ele está ligado às duas áreas. Ó. Ele está ligado à área 0 e está ligado à área 51. Então, é um roteador de borda, certo? E, por fim, o último tipo de roteador são os roteadores de borda de sistema autônomo, ou seja, são roteadores que ligam o nosso sistema autônomo, só lembrando que o sistema autônomo é toda a área OSPF administrada pela empresa, tá? Ou pela instituição, seja, né? Mas uma mesma instância administrativa, toda essa área. Então, sistema autônomo, e aí ele liga esse sistema autônomo a uma área fora, a uma internet, a uma outra rede que seja apreendida por ex-RP, tá? Então, há outras áreas, né, de outras empresas, de repente através de um BGP, né? Mas são redes externas, tá? São sistema autônomo externo, estão fora da minha administração. Então esses roteadores são conhecidos como Autonomous System Boundary Router, tá? Ou roteadores de borda de sistema autônomo. E no SPF multiárea, quer dizer, na verdade no SPF a gente tem vários tipos de LSA. Então a gente tem vários tipos de LSA diferentes. Porém, o que interessa para a gente no nosso curso vão ser os primeiros 5 tipos de LSA. Tá? Então a gente vai ver cada um desses tipos de LSA. A gente vai ver o tipo 1. Tá? Ele para divulgação das redes diretamente conectadas, tá? Tipos e estados dos links. Então ele divulga as redes, os tipos e os estados de link. Aqui a gente colocou diretamente conectada, mas na verdade ele é aquela divulgação interna. Ele primeiro divulga a rede diretamente conectada dele, depois ele divulga aquele aprende pelo vizinho, depois ele divulga aquele aprende uma terceira de um vizinho de terceiro, né, de um vizinho do meu vizinho, e são internos dentro de área. Todos os roteadores geram esse tipo de LSA, tá? Todos os roteadores, qualquer um dos tipos de roteadores geram esse LSA. E no LSA a gente tem o ID do roteador de origem contido nesse LSA. Depois a gente tem o tipo 2, o LSA de tipo 2.
Tá? O LSA de tipo 2 ele é gerado apenas por roteadores DR, ou seja, ele é só num contexto de rede de multiacesso. Tá? Para quem lembra da nossa aula lá de DR e BDR, né? De OSPF no contexto DR e BDR, só o roteador DR gera esse tipo de LSA. É o LSA que divulga para outros roteadores dentro da minha rede informações. Então, dentro ele recebe esse LSA e ele divulga para os roteadores dentro da rede. Lembrando que numa rede multiacesso, só quem faz divulgação é o DR. Ele recebe de todos e depois ele divulga para todos. Ou seja, se um roteador, aconteceu alguma coisa com um roteador, caiu um link, caiu alguma coisa, ele recebe desse roteador, só ele recebe, os outros não recebem, e aí ele divulga para todos os outros roteadores dentro de uma rede multiacesso, certo? Então, quem gera esse tipo de LSA é o DR só. Tá? Uma outra informação importante é que esse tipo de LSA não ultrapassam roteadores ABR, ou seja, eles não passam os roteadores de borda aqui, ó. Ele fica preso aqui dentro, ó. São informações que ficam presas aqui dentro. Essa aqui também é um roteador DR, esse aqui, ó. E a rede é só entre esses dois, mas aí fica presa aqui dentro. Tipo 2 fica preso aqui dentro. Então tem dois LSAs tipo 2, o aqui e aqui. Né? E aí cada um vai ficar preso dentro da sua área. Observa que na área 2 aqui no nosso exemplo, ó, área 2 aqui, ó, os links são serial ponto a ponto, não são links de multiacesso. Tá? O tipo 3 ele é um tipo gerado apenas por roteadores ABRs, ou seja, eles são LSAs que divulgam rotas aprendidas pelo LSA tipo 1 de uma rede para outra rede. Então, esse roteador aqui, esse ABR, cadê a minha canetinha aqui? Ó. Esse ABR, ele recebe uma rota desse cara da área 0 e ele divulga para a área 1. Esse cara recebe aqui da área 0 e ele divulga para a área 2. Então, esses roteadores ABR é que geram esse tipo 3, certo? Inundam outras áreas com LSA tipo 3. Uma coisa importante que a gente vai ver mais na frente sobre sumarização é que as rotas não são sumarizadas por padrão. Então ele gera um LSA tipo, se você não fizer a sumarização, que é altamente recomendável, ele vai gerar um LSA do tipo 3 para cada rota que você tiver dentro da sua área, tá? De uma área. Então, a tabela de rotas de dentro de cada área vai ficar gigantesca por causa da tabela da outra área. Então, não faz sentido você dividir sua rede em multi-áreas se você não for sumarizar essas redes nas bordas. E a gente vai aprender a fazer isso daqui a pouquinho. Tá? O LSA de tipo 4, eles são gerados por roteadores ABRs também e divulgam rotas ASBR, ou seja, eles divulgam rotas que vão para fora da minha rede, certo? Então esse tipo divulga somente rotas externas à minha rede, ao meu sistema autônomo. E o tipo 5 também divulga rotas para roteadores ASBR, mas essas são geradas por roteadores ASBR, né? O 4 observa aqui, ó, o ASBR faz uma divulgação de tipo 1 e o ABR faz a divulgação de tipo 4, o ABR2 faz a divulgação de tipo 4. Então, quem divulga é o ABR, certo? No 5, quem divulga é o ASBR. Quando ele recebe uma rota externa, tipo uma rota prendida por ex-GRP. Tá? Ele aprendeu uma rota lá por ex-GRP. Essa rota aprendida por ex-GRP gera dentro dele uma entrada na tabela de rotas. Se gerou uma entrada na tabela de rotas e é uma rota externa, ou seja, não faz parte do SPF, é uma rota não SPF, ele gera um tipo 5. E aí todos os outros divulgam tipo 5 também, certo? E agora a gente vai ver um pouquinho sobre a tabela de rotas. Como é que essa rota aparece na tabela de rotas, né? A gente já sabe que o O
quando tem o Ozinho na frente, significa que ele aprendeu essa rota por OSPF, certo? A gente tem lá a distância administrativa 120, que é a distância administrativa do OSPF, ou desculpa, 110, que é a distância administrativa do OSPF, né? E aí a gente tem a distância administrativa 110 e o Ozinho na frente. Mas existe o Ozinho sozinho e existe o O com outras marcações. E aí a gente vai ver que outras marcações são essas. Então, ó, rota da mesma área ou interárea, intra-área, tá? Então, são rotas de dentro da minha área, certo? São rotas comuns de OSPF de dentro da minha área, é o single área, né? Rotas O e A são rotas resumo de outras áreas, ou seja, eu recebo de outras áreas e divulgo essa rota dentro da minha área, certo? Então ela é uma rota IA, interárea, tá? Então eu tenho a intra-área e a interárea, certo? E por final eu tenho a rota OE1 e E2, rotas externas de tipo 1 e de tipo 2. São rotas recebidas de outras fontes sem ser o SPF. Então, eu tenho aqui na minha tabela de rotas aqui, ó, a gente pode observar aqui, vamos achar aqui a canetinha, aqui, ó. A gente pode observar aqui que a gente tem aqui, ó, rotas de tipo O, ó, puras, ou seja, essas rotas são rotas que estão dentro da minha área. Rotas de tipo O e A, ó, certo? E rotas de tipo OE2, tá vendo? Então, isso aqui é uma rota, por exemplo, aqui é uma rota estática. Ó. É uma rota estática para a internet 0.0.0.0 barra 0, 110 via 1, via métrica 1, via 192.168.10.2, pela serial 0 barra 0 barra 0. Então, é uma rota estática. Tá? É uma rota de tipo externa de tipo 2, certo? E aí a gente vai entrar agora na configuração propriamente dita. A configuração de OSPF multiárea, ela requer um certo planejamento. Então a gente precisa reunir os requisitos da rede e os parâmetros, tá? Definir os parâmetros do OSPF, configurar o OSPF e verificar o OSPF. Então, por que a gente precisa fazer esse resumo, esse planejamento tão detalhado? Porque vocês vão ver na hora que a gente começar a falar de sumarização de rota, de endereços de outras áreas, que assim, é extremamente importante que esses endereços sejam trabalhados para facilitar a sumarização de rotas, para que toda a rede seja pensada de maneira que ela consiga ter escalabilidade, consiga crescer e ao mesmo tempo consiga ser fácil de gerenciar e fácil de trabalhar. Se a gente simplesmente for botando roteador endereço e botando endereço, a gente daqui a pouco vai estar vivendo uma grande confusão, apesar de ser um SPF multiárea. Aí é pior ainda, porque uma confusão num contexto onde a gente tem um protocolo que é complexo, fica mais difícil de resolver as confusões. Porque o SPF ele é um protocolo complexo, ele é um protocolo que na hora que você começa a operar, se está tudo bem, ele é muito fácil de operar. Agora, na hora que ele dá um problema, a gente realmente precisa ter todo o domínio desse planejamento, todo o domínio da rede para a gente solucionar rápido e resolver rápido o problema e achar rápido, identificar rápido onde está esse problema, né? Essa topologia que a gente vai usar aqui no nosso exemplo não é a mesma topologia que eu vou usar no nosso laboratório, na aula de laboratório, mas essa é a topologia do nosso exemplo, é a topologia que eu vou usar aqui no exemplo. Então observe que eu tenho uma área 0, né? E eu tenho um roteador aqui R2 ligado à área 0, ó. Tá vendo? Eu tenho R2 aqui ligado à área 0, tá? E aí aqui na minha topologia eu só botei os roteadores ABRs, tá? Então eu tenho R1 e R3. R1 ele é ABR da área 1 com a área 0 e R3 é ABR da área 2 com a área 0, certo? Então a gente vai, na verdade a gente vai ter que configurar R1, R2 e R3, tá? E aí a gente vai ver o seguinte, configurar um OSPF multiárea, na verdade, não requer nenhum comando especial praticamente. Você consegue configurar o OSPF multiárea, o trabalho do OSPF multiárea está no planejamento.
Porque os comandos são basicamente os mesmos. Aliás, são os mesmos. A única coisa é que você vai botar uma rede numa área, outra rede na outra área. Então aqui, ó, router router OSPF 10, ou seja, eu dei aqui, eu identifiquei a minha instância OSPF como sendo 10, e aí coloquei router ID 1.1.1.1, lembrando que o router ID é um número no formato do IPv4. Mesmo que você esteja trabalhando com o SPF v3, que é a versão para IPv6, mesmo assim o router ID é um número no formato de IPv4. E lembrando que se você não calcular, se você não colocar, não setar manualmente o router ID, o roteador vai buscar um router ID. E aí qual o router ID que ele vai buscar? Primeiro ele vai pegar a loopback de endereço IP mais alto. Se você não tiver loopback, ele vai pegar a interface física de endereço IP mais alto. E aí você não consegue manipular muito esse processo de router ID. O ideal é que você coloque um router ID que você bata o olho e já sabe qual é o seu roteador, que você, na hora de uma eleição de DR e de BDR, você consiga influenciar. Então o ideal é que você sete manualmente esse router ID. E lembrando que num contexto, no futuro, hoje a gente ainda vai ser difícil a gente pegar um roteador onde só tenha rede IPv6, né? Mas no futuro próximo, eu acredito que isso vai começar a acontecer. E aí, se eu só tiver rede IPv6, ele não vai ter referência para pegar de router ID, porque ele não vai ter nenhum endereço IPv4 configurado. Então, vai ser obrigatória a configuração do router ID. Então, vamos nos acostumar e nos preparar para configurar o router ID. Depois a gente vai divulgar nossas redes. Depois de colocar o router ID, a gente vai divulgar nossas redes. E aí, divulgando nossas redes, o que eu fiz? Eu divulguei duas redes para a área 1, que é a rede 10.1.1 e 10.1.2.1 para a área 1. Observa que eu coloquei minha máscara coringa com tudo zero. Tá? É uma outra forma de eu setar a máscara coringa, eu posso fazer isso e termina ficando mais fácil da gente fazer e mais rápido. Mas eu também posso colocar a máscara coringa mesmo, da minha rede mesmo. Eu vou lá e pego a rede e coloco a máscara coringa mesmo. Então eu tenho essas duas formas de fazer. Tá? E network 192.168.10.1 para a área 0, área 0, certo? Então vamos dar uma olhadinha na nossa topologia de novo. Eu tenho aqui no router 1, a gente está configurando o router 1. A gente tem 10.1.1.0/24 e 10.1.2.0/24. E aqui 192.168.10.0/30. Então, essas duas redes realmente vão ser divulgadas para a área 1 e essa rede de cima para a área 0, certo? Então, esse roteador foi configurado dessa forma. Se eu for configurar o router 2, eu só vou ter área 0, né? Eu vou divulgar network 192.168.10.0, né? Máscara coringa 0.0.0.0.0, espaço área 0. E network 192.168.10.4, máscara coringa 0.0.0.3, porque aqui eu resolvi setar a máscara mesmo, coringa mesmo, né? Ponto 3, espaço área 0, tá? E aí eu configurei esse roteador R2. E no R3, ó, eu vou colocar aqui em cima aqui, ó, a configuração do R2 aqui, ó. Network 192.168.10.0, máscara coringa 0.0.0.3, área 0. E repito o comando com essa outra rede aqui, 192.168.10.4 para máscara coringa 0.0.0.3, área 0, certo? Então, configuração de R2. E a configuração de R3? Vou fazer aqui embaixo aqui a configuração de R3. Network 192.168.1.0 para 0.0.0.0, área 2.
Depois a gente repete esse comando. A gente repete o comando com a rede 192.168.2.0 para 0000 área 2. E por fim a gente faz o comando com a rede, ó, vou botar aqui do lado desse aqui, ó, 192.168.10.4 para 0.0.0.3. Aí a gente bota a área 0 nesse, certo? Ficou meio bagunçado, mas eu acho que dá para entender, ó. Esses dois aqui pertencem ao roteador 2 e esse aqui pertence ao roteador 3, ó. Tá? Pertence ao roteador 3. Então tá aqui, esses são os comandos. A gente vai ver isso tudo na prática na hora que a gente for fazer o nosso lab lá, tá? Então vocês verem que eu não usei nenhum comando diferente, nenhum comando que vocês não tenham visto até agora no SPF single area. Eu usei o router OSPF para levantar a instância OSPF, dei um ID para essa instância, depois eu dei um router ID e o ID do meu router, depois eu divulguei as redes. A única diferença é que eu divulguei redes em áreas diferentes, beleza? E a configuração para o SPF versão 3, que é o IPv6, ela também funciona da mesma forma. A única diferença é que a gente não usa o comando network. Não sei se vocês lembram, mas no SPF versão 3 a gente não usa o comando network. A gente ativa o processo SPF na interface, e aquela interface vai fazer parte do processo. Como eu tenho uma interface ligada a cada área diferente, IPv6 router OSPF 10, tá? Mesma coisa. Só que a diferença é que eu uso o comando IPv6 em vez do router OSPF 10 só, eu boto IPv6 na frente. Tá? Router ID 1.1.1.1 exit, sair. Depois eu vou dentro da interface, é lógico que para fazer isso aqui eu tenho que ter usado o comando, ó, IPv6 unicast routing, tá? Então eu tenho que ter usado esse comando aqui dentro aqui antes desse, né? Aqui, ó, R1 config, tá? E aí, ó, aqui dentro eu vou lá IPv6 unicast routing, tá? Aí depois disso eu vou usar lá o IPv6 router OSPF 10 router ID 1.1.1.1 exit. Depois eu vou em cada uma das minhas interfaces. Então se a gente for olhar lá eu tenho a interface giga00 que está ligado na área 1 e eu tenho a interface serial 0/0/0 que está ligado na área 0 aqui, ó. Giga00 IPv6 OSPF 10 área 1 e serial 000 IPv6 OSPF 10 área 0. Pronto, está feito. O meu roteador já está funcionando nas duas áreas. E aí eu repito o processo nos outros roteadores e meu OSPF multiárea vai estar funcionando. Certo? Mas tem uma sintonia fina que a gente precisa tratar aí no SPF multiárea, que é a questão da sumarização de rotas. Por que a gente tem que tratar essa questão da sumarização de rotas? Porque, como eu falei, os roteadores ABR eles não sumarizam rota por padrão, porque o SPF não sumariza rota por padrão, né? Então, se eu precisar sumarizar a rota, eu preciso ir lá e sumarizar automaticamente, manualmente, as minhas rotas, certo? O SPF ele não faz essa autorização automática, tá? E da mesma forma, os roteadores de borda, né, os ABRs, eles também não sumarizam. Então, se o roteador de borda, o objetivo dele é segurar as atualizações dentro daquela área e divulgar as redes daquela área para uma próxima área, se eu tiver muitas redes dentro de uma área e não for sumarizado na saída, ele vai divulgar cada rota dessa num LSA diferente.
E aí o meu roteador da outra área vai ter muitas entradas de rotas na tabela dele, certo? Sem a sumarização, é gerada uma rota para cada rede dentro da outra área. É essencial para uma melhor performance da rede que as rotas sejam anunciadas pelos ABRs para outras áreas de forma resumida ou sumarizadas, certo? Então aqui, vou dar esse exemplo aqui. Eu tenho a área 1, a área 2, a área 3. Dentro da área 1, e aí eu tenho R1, R2, R3, e aí R1A, R2A, R2, R3A. E o C1, que é o core da rede, é o backbone, a área 0, certo? E aí observa aqui, ó, eu tenho entradas na minha tabela de rotas, ó, eu tenho aqui, ó, entradas na minha tabela de rotas, ó, são entradas de outras áreas, tá? É o IA, que é um intra-área, não é um interárea, é um intra-área, ou seja, de outra área, né? E eu tenho aqui, ó, 10.1.1.0 e 10.1.2.0. As duas são via 192.168.10.5 pela serial 001. São da mesma área. Certo? Se são da mesma área, poderiam ser sumarizadas numa rota diferente. E aí vamos ver como é que a gente faz para sumarizar essa rota, né? Então, como é que a gente faz? A gente pega essas duas redes, tá? 10.1.1.0 e 10.1.2.0. Observem lá, são as redes que eu tenho lá, 10.1.1.0 e 10.1.2.0. Tá? E aí eu vou transformar essa rede para esses dois endereços IPs para binário. Transformando em binário, eu vou contar quantos bits eu tenho iguais. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Observe que está igualzinho. 5, 6, 7, 8. Tá? Ó, segundo octeto também está igualzinho. 16. Aí 17, 18, 19, 20, 21, 22. Até o 22º está igual. No 23º bit eu tenho bit diferente. Ó, aqui é o 0, aqui é 1. Aí eu paro. Paro e já sei que a minha máscara de rede da minha rota sumarizada, da minha rede sumarizada, vai ser barra 22. Se eu tenho 22 bits iguais, vai ser 1/22, certo? Depois eu pego todos os números, todos os bits dali para frente, 0. 0 todos os bits dali para frente. Transformo de novo isso para decimal. E aí eu tenho 10, 1, 1, 0, porque aqui foi tudo 0, ó, né? 10, 1. Na verdade, a gente vai ter 10, 1, 0, 0, porque aqui futuro 0 e aqui futuro 0. Então, a gente vai ter um 10, 1, 0, 0, barra 22. Barra 22 seria 255, 255, 2520. Aqui, ó, barra 22. Faltou outro 2 aqui, ó. Certo? Então, a nossa rede, nossa rota sumarizada para essas duas redes aqui é esse endereço aqui, ó, 10.1.0.0/22, certo? E aí tá lá, ó. Esse comando é um comando novo, é um comando que no SPF Singular a gente não tinha visto ainda. Então, ó, router SPF 10, e aí eu tenho que fazer no roteador de borda, tá? Área 1, range, e aí eu boto, ó, 10.1.0.0 e boto o endereço IP, o endereço da máscara de rede normal, ó. Certo? Se for no endereço no IPv6, eu vou colocar o endereço barra o prefixo, certo? Vou botar rede barra o prefixo, tá? E aí, observa que a minha tabela de rotas, ela automaticamente ela sobe uma rede null. O null, a interface nula, é uma interface que funciona como uma lixeira. Na verdade, é um grande buraco negro de rede, de pacote. O que acontece? Nessa rede 10.1.0.0/22, eu estou dizendo que eu tenho lá a rede 10.
1.1.0, que é aquela que eu queria sumarizar. Eu também tenho a 10.1.2.0, que eu também queria sumarizar. Mas também está dentro dessa rede a 10.1.3.0. Se esse roteador receber um pacote para uma rede dessa, ele não pode encaminhar esse pacote. O que, que ele faz? Ele recebe o pacote, porque a outra rede, o outro roteador dentro da área vai mandar para ele. Quando chegar nesse cara aqui, ó, que é o R1, ele não vai deixar isso passar para dentro da rede dele. Ele vai na tabela dele, vai ver se ele tem alguma entrada bem específica para essa rede. Se ele não tiver uma entrada mais específica para essa rede, ele vai jogar para a lixeira, para a rede nula. E aí ele só vai transmitir realmente pacotes efetivos que ele tenha uma entrada na tabela de rotas, certo? Então, para isso que serve a rede nula. O SPF levanta automaticamente. Sumarizou uma rota, ele automaticamente levanta uma rota para dentro de uma interface nula. Tá? Aqui a gente está fazendo... A gente está vendo como ficou o resultado final na tabela de rotas de R3. Tá? Onde antes aparecia, ó, duas rotas, ó, R3 aparecia duas rotas, ó, tá vendo? Agora só aparece uma, ó, tá vendo? 10.1.00/22. Os parâmetros são os mesmos, tá? E essa é apenas uma tabela, certo? Então isso minimiza a busca na tabela. Lembrando que nesse exemplo aqui a gente está falando de uma redezinha com duas redes internas, né? Mas imagina isso num contexto de produção onde eu tenha 10, 11, 100 redes dentro da minha rede, né? Isso ia gerar uma tabela de rotas muito grande e eu minimizo tudo isso com uma única rota sumarizada ou resumida. E uma outra coisa é que eu ganho escalabilidade sem precisar ficar configurando todos os outros muitos roteadores. Por quê? Porque eu sei que na rede 10.1.00/22 eu estou usando apenas duas sub-redes, a 10.1.10 e a 10.1.20. Mas eu tenho 10.1.30, 10.1.40, 10.1.50, 10.1.60, né? Eu tenho várias outras redes que eu posso estar utilizando. Aliás, o /22 eu tenho algumas outras redes que eu posso estar utilizando dentro, né? Eu tenho... Eu altero 2 bits desse octeto. Então, com 2 bits desse octeto, eu consigo fazer até 4 redes, né? Até 4 redes. Então, a gente tem a 1.0, a 2.0, a 3.0 e a 4.0, né? Então, a gente tem até a 4.0. Na verdade, a gente tem 8 redes, né? A gente tem desde a 0 até a rede com 2 bits, a gente tem 8 redes dentro de uma dessa rede sumarizada. Então, a gente consegue ainda ter escalabilidade dentro dessa rede sumarizada sem precisar mexer muito em configuração da minha multiárea ainda. Então, isso é muito interessante, é muito legal. Tá? E aí, para verificar, a gente tem alguns comandos, a gente vai ver alguns desses comandos na prática no nosso laboratório, né? Então, show IP OSPF neighbors, que vai me mostrar os meus vizinhos, show IP OSPF, show IP OSPF interface e show IP protocols. Show IP OSPF interface briefs, e aí eu vou ver as interfaces, um resumo das interfaces que estão roteando o OSPF, né? Show IP Router OSPF, onde eu vou ver a tabela de rotas de OSPF, e Show IP OSPF Database, onde eu vou ver a meu banco de dados SPF, certo? E todos os comandos funcionam com IPv6, é só eu usar em vez de IP o síntese IPv6. Então seria show IPv6 OSPF neighbors, show IPv6 OSPF, show IPv6 OSPF interface. Então em vez de eu usar o IP, eu uso o IPv6. É só eu botar a versão do IP lá, a versão 6 do IP, que eu vou ver vou ter os meus resultados para a rede IPv6. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Essa foi nossa aula sobre o SPF multiárea. Tá? Ele é um assunto que não é difícil, né? É um assunto que não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é nenhum bicho papão. A gente
vai fazer uma ou duas gravações ainda de aulas de laboratório, que deve ajudar você a entender melhor num contexto, e vai deixar alguns exercícios para vocês fazerem no nosso ambiente virtual, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula.